Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês uma situação de um MEI que veio procurar a gente aqui no escritório. Então, se tu é MEI, principalmente se tu é daqueles que não acredita muito em fiscalização da Receita Federal, te convido a ficar comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que tu vai se surpreender o que aconteceu aí com esse microempreendedor individual. Só para contextualizar um pouco então, para que vocês entendam o que aconteceu, essa empresa que me procurou, esse MEI, ele foi constituído lá em 2018. Esse MEI ele é um prestador de serviço, então ele veio desenvolvendo as suas atividades desde 2018 e somente agora em 2021 a Receita Federal veio, fiscalizou essa empresa sobre um fato que aconteceu lá em 2018. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Caso tu ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador e toda semana eu tô aqui trazendo muito conteúdo de qualidade que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no teu negócio. Então se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e já se inscreve, dá aquele like nesse vídeo que é pra gente chegar mais longe e bora ver o que aconteceu então com esse MEI. Então, para a gente ir direto ao ponto, eu vou compartilhar aqui na tela a cartinha que esse MEI recebeu da Receita Federal. Então, confere aí que eu vou te explicar tudo que está escrito lá e vou te dizer o que aconteceu, então, para que ocasionasse essa situação. O que a gente tem na tela aqui, então, é a notificação da Receita Federal, ou então a cartinha que a gente recebe, né, nos casos aí que a gente é fiscalizado. E eu vou mostrar para vocês, então a gente vai entender juntos aqui o que aconteceu, tá? Então essa pessoa, ela me procurou, né, alegando então que teria recebido um documento e veio questionar então o que seria isso, tá? Então logo de cara a gente já vê que a gente tem aqui um termo de desenquadramento do MEI, certo? Então a gente pode ver que essa cartinha, essa notificação, ela foi enviada dia 4 de outubro, a gente tá então agora no dia 8 de novembro, né? Então a gente tem algumas informações aqui. A gente tem a fundamentação da autoria, que isso aqui nem vale a pena a gente entrar, só diz algumas coisas referente aqui à legislação. Descendo um pouco mais aqui para baixo, a gente tem a descrição dos fatos, então, sobre o que aconteceu. Então a gente tem aqui motivo do desenquadramento, excedeu o limite de receita bruta em até 20%, conforme declaração anual. O que aconteceu então? Essa pessoa, ela emitiu notas fiscais para comprovar lá algum tipo de serviço que ela prestou, emitiu essas notas fiscais, enviou para o cliente e depois lá quando virou o ano, ela informou lá na declaração anual de faturamento, né, o valor dessas notas fiscais emitidas, tá? Então aqui embaixo, no detalhamento do motivo, a Receita Federal fala que então esse limite ele foi excedido, mas não em mais de 20%, né? O que é um fato que, né, deixa de ser tão grave, porque se ultrapassasse os 20% do limite, esse desenquadramento ele seria retroativo. Como não ultrapassou, a gente já tem inclusive aqui embaixo a data do efeito do desenquadramento, 1/1 de 2019, ou seja, a partir de janeiro do ano seguinte. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui fazer a análise então desse desenquadramento é isso aqui, ó. O MEI excedeu em até 20% o limite proporcional de 33.750. Significa então que esse MEI ele foi criado em 2018 e, como a gente sabe, já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar para vocês o card. O MEI, no primeiro ano de atividade, ele tem um limite proporcional, ou seja, se esse MEI ele abriu, né, o CNPJ em algum mês que não foi janeiro, ou seja, ele não vai ficar ativo os 12 meses do ano, a gente precisa calcular um limite de faturamento proporcional, não vai ser os R$81 mil. É isso que a gente vai calcular juntos agora, certo? Deixa eu abrir a calculadora aqui. O que eu fiz então? Eu fui verificar, né, enquanto essa empresa teria ultrapassado esse limite proporcional, já fui verificar se faz sentido também. Então a gente, né, busquei o CNPJ dessa empresa aqui e constatei que a data de abertura dela foi em agosto de 2018, tá? Então como que a gente faz para calcular, né, esse faturamento proporcional? A gente divide os R$81 mil por 12 e multiplica pelos meses que essa empresa ficou ativa lá em 2018 então. Então como ela foi aberta em agosto, a gente tem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses. Então a gente multiplica essa média de faturamento aqui, multiplica por 5 e a gente tem 33.750. Significa então que a Receita está falando aqui procede, o limite de faturamento proporcional desse MEI, então, em 2018 era 33.750, e a próxima coisa que eu fiz foi verificar quanto, então, essa empresa faturou em 2018 e quanto ela declarou lá na declaração anual do MEI, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui
a relação de faturamento que essa pessoa me mandou, certo? Então, a imagem está um pouco ruim aí, acabou ficando um pouco embaçada aí, mas eu acho que dá para entender, né? A gente tem um faturamento, então, setembro, outubro, novembro e dezembro, somando um total de 33.760. Então, como vocês podem ver, né, por incrível que pareça, esse MEI, ele ultrapassou o limite de faturamento em R$10. Isso mesmo, acredite se quiser, esse limite ele foi ultrapassado em R$10. E a gente vai ver agora tudo o que ocasionou esses R$10 a mais de faturamento. Vocês vão entender porque um simples desconto de R$10 aí, o que isso teria evitado, o transtorno que esses R$10 aí teriam evitado na vida desse MEI aqui. Acompanha aqui. Para a gente resolver essa situação, então, existem alguns passos aí que a gente precisa fazer. A primeira coisa, então, é entrar lá no site do MEI e solicitar o desenquadramento, tá? Porque até o momento, mesmo recebendo essa notificação, mesmo tendo excedido esse limite de faturamento lá em 2018, essa empresa ela ainda continua no MEI, continua faturando e recolhendo os tributos como se ela fosse MEI. Então a gente precisa entrar imediatamente lá no portal do governo, selecionar lá o motivo do desenquadramento por opção do contribuinte. Nesse momento a Receita ainda está dando essa opção do contribuinte solicitar, ou seja, não vai ser feito ofício, pelo menos por enquanto, tá? E a gente precisa informar a data em que ocorreu o fato gerador do desenquadramento. Então a gente precisa colocar lá que esse fato aconteceu em 31/12/2018 e o sistema vai calcular então para fins de desenquadramento a data de 1º de janeiro de 2019. Nesse momento a gente vai precisar recolher o imposto então sobre o excedente do faturamento, que nesse caso foi os R$10, ou seja, vai dar 60 centavos de imposto aqui que a gente vai precisar recolher, mas o pior é o que vem pela frente. Já vou te explicar tudo o que vai acontecer com essa empresa por ela não ter solicitado desenquadramento lá em 2018, tá? Só para que você entenda então o que aconteceu, se esse MEI ele tivesse feito o desenquadramento lá em 2019, em 2020 ele poderia inclusive voltar para o regime do MEI. Só que como ele não fez esse procedimento lá naquela época, ele terá que recolher todos os seus tributos referente a 2019, 2020 e 2021 como Simples Nacional. Então, para que você entenda um pouco mais da gravidade dessa situação, vai ser preciso agora que a gente faça uma apuração de tudo o que aconteceu com essa empresa durante esses 3 anos, 2019, 2020 e 2021. A gente vai precisar contabilizar, ou seja, lançar, né, fazer uma contabilidade dessa empresa propriamente dita referente a esses 3 anos. A gente vai precisar lançar todas as notas fiscais de faturamento e calcular o Simples Nacional desses 3 anos aí que a empresa vem faturando. Ou seja, a empresa vai recolher imposto atrasado, inclusive, porque esses impostos já deveriam ter sido calculados lá atrás, né, dentro da sua competência. Então a gente tem 3 anos de imposto que já estão atrasados e que vão gerar multa e juros aí para essa empresa. Fazendo uma conta muito rápida, muito por cima mesmo, considerando então que essa empresa ela venha aí praticando essa mesma média de faturamento, ou seja, em torno de R$81 mil por ano, a gente multiplica isso por 3 anos e a gente aplica o percentual de 6%, que é aí a alíquota que ela está sujeita aí dentro do Simples Nacional para a primeira faixa de tributação, lá para o anexo 3. Facilmente, considerando o imposto que essa pessoa precisa pagar, considerando os gastos que ela vai ter com a contabilidade, juros e multas sobre esse imposto atrasado, facilmente ela vai gastar em torno de R$25 mil para regularizar essa situação, que poderia ser evitada, né, se ela tivesse feito lá na época todo esse procedimento. Ela poderia ter retroagido para o MEI novamente em 2020, ou então se ela tivesse deixado de faturar R$10, né, prevendo essa situação, tudo isso poderia ter sido evitado. Agora a gente vai ter aí um baita de um transtorno, a gente vai ter um processo envolvendo junta comercial, uma série de fatores aí, e a gente vai ter um desembolso por parte desse empresário aí em torno de R$25 mil. Espero que esse vídeo então ele sirva como um alerta para vocês, para que isso não aconteça, né, aí no negócio de vocês. E a dica que eu dou é, por mais simples que pareça aí a gestão do MEI, sempre procure um profissional habilitado, procure um contador, que ele vai dar toda
todas as dicas aí para que esse tipo de situação não aconteça e vocês não tenham que fazer aí um desembolso de dinheiro desse tamanho, certo? Inclusive vou deixar meus contatos aqui, as formas que vocês conseguem entrar em contato comigo, caso precisar qualquer dica, qualquer tipo de orientação, contratação de serviço, basta me chamar que eu vou estar à disposição aí pra gente conversar, tu vai falar diretamente comigo e eu vou solucionar aí todos os teus problemas, vou tirar tuas dúvidas. Então me chama lá que a gente vai conversar pelo WhatsApp, vai fazer uma ligação aí pelo Zoom e vocês vão ficar tranquilos aí em relação ao negócio de vocês, beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo, tá? Não esquece aí de seguir a gente aqui no canal, não esquece de já curtir esse vídeo e até a próxima. Grande abraço!